No coração da planície de Salisbury, um círculo de pedras ergue-se há milênios, guardando segredos que desafiam o tempo e a razão. Stonehenge não é apenas um monumento, é um portal para mistérios ancestrais, uma conexão entre o céu e a terra, a ciência e a magia. Prepare-se para uma viagem fascinante, que vai revelar segredos, lendas e enigmas que ainda intrigam o mundo. Se você ama mistérios antigos e quer desvendar o inexplicável, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum capítulo dessa aventura. Vamos juntos explorar o incomparável Stonehenge. Imagine-se no coração da planície de Salisbury, em uma época muito anterior ao surgimento das civilizações modernas. Ali, erguem-se as icônicas pedras de Stonehenge, um enigma que desafia nossa compreensão do passado. Mas quem foram os arquitetos dessa obra monumental? E o que os motivou a empreender um projeto tão ambicioso há mais de 4.500 anos? Alguns estudiosos apontam para os povos neolíticos que habitavam a região e possuíam um profundo conhecimento das forças naturais e espirituais. Esses antigos, construtores aparentemente simples, exibiam uma sofisticação surpreendente em engenharia e planejamento. Eles trabalharam por séculos, talvez até milênios, em diferentes fases de construção, alinhando as pedras com uma precisão que parece desafiar as limitações de sua época. A história de Stonehenge não pode ser contada sem mencionar as pedras azuis trazidas de mais de 240 quilômetros de distância do país de Gales. Como elas foram transportadas até Salisbury ainda é objeto de debate. Alguns sugerem que rolos de madeira e trenós foram usados, enquanto outros defendem que rios e embarcações desempenharam um papel crucial. Mas a verdadeira motivação por trás de Stonehenge permanece envolta em mistério. Seria um monumento funerário para os membros mais importantes da sociedade, um local sagrado para realizar rituais religiosos, ou talvez um centro comunitário onde as pessoas se reuniam para compartilhar conhecimento e celebrar o ciclo da vida. A cada descoberta arqueológica, novas peças do quebra-cabeça surgem, mas também novas perguntas. E assim, Stonehenge continua a desafiar os limites do nosso conhecimento, atraindo curiosos, pesquisadores e sonhadores para tentar desvendar os segredos de quem realmente o construiu e por quê. Enquanto os séculos se passaram, Stonehenge permaneceu como um gigante silencioso, sua forma circular desafiando os ventos e as eras. Mas para que servia este monumento enigmático? Entre as teorias mais debatidas, duas se destacam. Seria Stonehenge um observatório astronômico avançado ou um templo sagrado dedicado a rituais espirituais? Os alinhamentos precisos das pedras não deixam dúvidas de que os construtores possuíam um conhecimento extraordinário dos ciclos celestes. O nascer do sol durante o solstício de verão e o pôr do sol no solstício de inverno alinham-se perfeitamente com as formações principais. Isso sugere que Stonehenge poderia ter funcionado como um calendário colossal, marcando momentos cruciais do ano para a agricultura e os festivais sazonais. Por outro lado, há um profundo simbolismo espiritual embutido no layout do monumento. Algumas pedras parecem ter sido escolhidas não apenas por sua forma ou tamanho, mas por razões rituais ou míticas. O formato circular, presente em tantas culturas antigas, remete à eternidade, ao ciclo da vida e da morte. Não seria surpresa se Stonehenge tivesse sido usado como um templo, onde sacerdotes ou xamãs conduziam cerimônias para conectar o céu e a terra, o divino e o humano. Mas, e se fosse ambas as coisas? Um local onde ciência e espiritualidade caminhavam juntas? Talvez para os povos antigos não houvesse distinção entre estudar as estrelas e venerá-las, entre entender os ciclos naturais e celebrar a força divina que acreditavam governar o cosmos. Ao olharmos para Stonehenge hoje, é impossível ignorar essa dualidade. Uma obra que une o físico ao metafísico, o funcional ao simbólico. Seja como um observatório ou um templo, ele continua a inspirar um sentimento de reverência e admiração, uma ponte entre o mistério do passado e a curiosidade do presente. Mas os mistérios não param por aí.
Vamos agora aprofundar em outro aspecto intrigante: como os solstícios desempenharam um papel essencial no significado deste monumento. Imagine estar na planície de Salisbury em um amanhecer de solstício de verão, há milhares de anos. O ar é fresco, o céu brilha em tons de dourado. E então o sol nasce exatamente sobre a pedra principal de Stonehenge. Para os antigos, este não era um acaso. Era um evento profundamente significativo, uma conexão divina entre a Terra e o cosmos. O alinhamento de Stonehenge com os solstícios de inverno e verão é talvez um de seus aspectos mais fascinantes. Durante o solstício de verão, o sol nasce perfeitamente alinhado com a pedra do calcanhar, um marco que parece quase mágico, mas que, na verdade, é o resultado de um conhecimento impressionante de astronomia. No solstício de inverno, a configuração das pedras aponta para o pôr do sol, marcando a época mais escura do ano e o renascimento da luz. Esses alinhamentos sugerem que Stonehenge pode ter sido projetado como um calendário solar monumental. Para uma sociedade agrícola, entender os ciclos do sol era vital para determinar quando plantar, colher e se preparar para o inverno. Mas Stonehenge não era apenas uma ferramenta prática. Ele também tinha um significado espiritual profundo. Solstícios, afinal, eram momentos de celebração e reverência. O solstício de verão representava vida, abundância e o poder do sol no auge de sua força. O solstício de inverno, por outro lado, simbolizava renascimento, esperança e a promessa de dias mais claros. Stonehenge, portanto, pode ter sido um local onde ciência e espiritualidade convergiam, uma ponte entre a observação dos céus e os rituais sagrados. O que torna tudo isso ainda mais impressionante é a precisão com que as pedras foram posicionadas. Sem instrumentos modernos, os construtores de Stonehenge conseguiram criar um alinhamento que resiste ao teste do tempo. Isso nos leva a refletir sobre como eles conseguiram tal façanha e sobre o conhecimento profundo que possuíam do universo. E, por falar em façanhas, como essas pedras gigantes foram transportadas até Salisbury. Vamos explorar os mistérios da engenharia por trás de Stonehenge. A primeira impressão ao observar Stonehenge é de espanto diante de sua magnitude. As maiores pedras, conhecidas como sarsens, chegam a pesar até 30 toneladas, enquanto as misteriosas pedras azuis menores, mas igualmente impressionantes, foram trazidas de uma distância de mais de 240 quilômetros, do país de Gales. Mas como um povo pré-histórico, sem máquinas modernas, conseguiu realizar tal façanha? As respostas permanecem, envoltas em mistério, mas as teorias são tão fascinantes quanto desafiadoras. Alguns estudiosos acreditam que os construtores usaram rolos de madeira e trenós para mover os enormes blocos. O processo teria exigido um esforço coletivo massivo, com centenas de pessoas trabalhando em sincronia para arrastar as pedras por terra firme. Outras hipóteses sugerem o uso de rios e embarcações primitivas para transportar as pedras azuis do país de Gales até a planície de Salisbury. Acredita-se que as comunidades neolíticas poderiam ter aproveitado o fluxo natural dos rios para carregar as pedras até mais próximo do local de construção. Mais intrigante ainda é a possibilidade de que técnicas avançadas para a época tenham sido empregadas. Por exemplo, alguns pesquisadores levantam a ideia de que rampas inclinadas, alavancas e até mesmo plataformas giratórias rudimentares possam ter facilitado a movimentação das pedras. O nível de planejamento e engenhosidade necessário para tal feito é simplesmente impressionante. E não podemos ignorar a dimensão simbólica desse esforço. Transportar essas pedras não era apenas uma questão de logística, era um ato de devoção, uma demonstração do poder da comunidade e da crença coletiva. Cada pedra erguida carregava não apenas o peso físico, mas também o peso espiritual, representando o compromisso com algo muito maior que a própria humanidade. Mas essas pedras, uma vez colocadas em seu lugar, eram mais do que estruturas monumentais. Embora as pedras de Stonehenge dominem a paisagem, a verdadeira profundidade de seus mistérios pode estar abaixo da superfície. Escavações arqueológicas
revelaram que a área ao redor do monumento é rica em segredos enterrados, vestígios de um passado que ainda não compreendemos totalmente. Sob o solo da planície de Salisbury, os pesquisadores descobriram uma rede de fossos circulares, chamados de henges, que indicam que Stonehenge fazia parte de um complexo muito maior. Esses fossos, alinhados com o monumento principal, sugerem que o local tinha uma importância que ia muito além do círculo de pedras. Seriam marcadores rituais ou talvez caminhos cerimoniais para conduzir os visitantes ao mundo espiritual. Além disso, análises modernas de radar de penetração no solo trouxeram à luz evidências de túmulos, ferramentas e restos de atividades humanas na região. Esses achados indicam que Stonehenge não era um monumento isolado, mas sim o coração de uma comunidade vibrante que se reunia para celebrar, lamentar e observar os ciclos da vida e da natureza. Um dos achados mais intrigantes é a presença de restos humanos cremados em fossas ao redor do monumento. Isso levou os pesquisadores a acreditar que Stonehenge também pode ter servido como um local funerário, onde os mortos eram homenageados de maneira solene. Mas o que essas pessoas representavam? Eram líderes, xamãs ou figuras de alta importância na sociedade? Talvez o mais impressionante seja a ideia de que as profundezas sob Stonehenge ainda guardam segredos esperando para serem descobertos. A tecnologia moderna está apenas começando a revelar as camadas ocultas desse local sagrado. Cada descoberta nos aproxima de compreender não apenas como Stonehenge foi usado, mas também o que ele significava para aqueles que o construíram. E por falar em significado, como Stonehenge se conecta com outros monumentos semelhantes em toda a Europa. Stonehenge pode ser o mais famoso círculo de pedras do mundo, mas ele não está sozinho. Em toda a Europa, existem outros monumentos similares que desafiam o tempo e a compreensão moderna. Desde os círculos de Callanish, na Escócia, até os alinhamentos de Karnak, na França, esses locais oferecem pistas de que Stonehenge fazia parte de uma rede cultural e espiritual muito maior. Esses monumentos, embora diversos em forma e função, compartilham características que indicam um intercâmbio de ideias entre as antigas sociedades que os construíram. Muitos deles exibem alinhamentos astronômicos semelhantes aos de Stonehenge, reforçando a ideia de que os povos neolíticos possuíam um conhecimento profundo dos ciclos celestiais. Mas essas conexões vão além do alinhamento das estrelas. Alguns pesquisadores acreditam que havia rotas de peregrinação que ligavam esses locais sagrados, permitindo que comunidades distantes compartilhassem práticas espirituais e rituais. Stonehenge, nesse cenário, poderia ter sido um dos pontos centrais dessa rede, um lugar onde diferentes culturas se encontravam para celebrar os mistérios da vida, da morte e do universo. Os próprios materiais usados para construir esses monumentos também levantam questões intrigantes. Por exemplo, as pedras azuis de Stonehenge, trazidas do país de Gales, sugerem que havia um significado especial em transportar materiais de lugares distantes. Será que esses materiais simbolizavam alianças entre comunidades ou a integração de diferentes crenças em um local central? A ideia de uma rede interligada de círculos de pedras nos dá uma visão fascinante sobre como as sociedades neolíticas não eram tão isoladas quanto se pensava. Pelo contrário, elas estavam conectadas por uma teia de crenças, conhecimentos e tradições que atravessavam fronteiras geográficas. E se Stonehenge estava conectado a outras culturas, talvez seus mitos também tenham viajado através do tempo e do espaço. Poucos monumentos têm o poder de inspirar tanta imaginação quanto Stonehenge. Enquanto os arqueólogos buscam explicações racionais para sua construção, a mitologia ao redor do círculo de pedras floresce, entrelaçando história, magia e fantasia. Entre essas lendas, uma das mais célebres conecta Stonehenge à figura lendária do rei Arthur e ao misterioso mago Merlin. De acordo com Geoffrey de Monmouth, um cronista medieval, Stonehenge não foi obra de mãos humanas comuns. Ele escreveu que as pedras foram trazidas da Irlanda pelo próprio Merlin, usando feitiçaria para transportá-las e erguê-las.
A lenda conta que essas pedras possuíam propriedades mágicas, capazes de curar doenças e restaurar a vitalidade, e que Merlin as trouxe para honrar os mortos em uma grande batalha. Mas por que a lenda de Merlin e do Rei Arthur se conecta tão fortemente a Stonehenge? Talvez porque este monumento sempre tenha representado algo além do físico, um portal para o divino, o desconhecido e o mágico. Em tempos medievais, quando a ciência ainda não podia explicar sua origem, era natural que as histórias buscassem respostas no sobrenatural. Stonehenge também aparece em outras lendas arturianas como um possível local de sepultamento de figuras importantes. Alguns acreditavam que as pedras guardavam os túmulos de reis antigos, enquanto outros sugeriam que ali poderia estar enterrado o próprio Arthur, aguardando o momento de retornar para proteger a Bretanha em tempos de necessidade. Embora essas histórias sejam frutos da imaginação, elas ajudam a perpetuar o fascínio por Stonehenge. Mesmo no mundo moderno, onde a ciência tenta iluminar os mistérios do passado, as lendas continuam a ser uma ponte entre o conhecimento e o desejo humano de encontrar magia na história. E por falar em magia, que significado tinham as misteriosas pedras azuis que foram trazidas de tão longe para fazer parte de Stonehenge? Entre os muitos mistérios de Stonehenge, as pedras azuis ocupam um lugar especial. Menores que os imponentes sarcens, elas podem parecer menos impressionantes à primeira vista. No entanto, o que lhes falta em tamanho, elas compensam em significado. Essas pedras originárias das colinas de Preseli, no país de Gales, foram transportadas por mais de 240 quilômetros até a planície de Salisbury. Mas por que os construtores passaram por tanto esforço para trazer essas pedras específicas de um lugar tão distante? Estudos geológicos confirmaram que as pedras azuis têm uma composição única, e algumas teorias sugerem que elas poderiam ter sido escolhidas por suas propriedades simbólicas ou espirituais. Para os antigos, essas pedras poderiam representar mais do que simples materiais de construção. Elas talvez carregassem a essência de sua terra natal, conectando Stonehenge a um local sagrado nas colinas de Preseli. Outra hipótese intrigante é que essas pedras poderiam ter sido vistas como possuidoras de poderes místicos. Lendas locais afirmam que as pedras tinham propriedades curativas, capazes de aliviar dores e doenças. Será que os povos neolíticos acreditavam que trazer essas pedras para Stonehenge transformaria o monumento em um lugar de cura e revitalização? O transporte das pedras azuis também é um feito de engenharia impressionante. Muitos acreditam que elas foram arrastadas entre nós e movidas através de rios em balsas rudimentares. Esse processo exigiria um esforço coletivo significativo, envolvendo planejamento, força e cooperação entre as comunidades. A escolha de incluir as pedras azuis em Stonehenge pode, portanto, ter sido uma decisão profundamente simbólica, unindo diferentes territórios e culturas em um único local de adoração e celebração. Talvez elas representassem uma ponte entre mundos, o conhecido e o desconhecido, o físico e o espiritual. Mas o que Stonehenge representa hoje? Como esse monumento antigo é preservado, estudado e interpretado na era moderna? Ao longo dos milênios, Stonehenge resistiu à passagem do tempo, tornando-se não apenas um símbolo do passado, mas também um marco cultural e espiritual na era moderna. Hoje, esse monumento icônico é um patrimônio mundial da Unesco, atraindo milhões de visitantes de todo o mundo e levantando questões sobre como equilibrar preservação, estudo e acessibilidade. A preservação de Stonehenge é um desafio constante. O tempo, a erosão natural e a intervenção humana deixaram marcas nas pedras e no terreno ao redor. Durante o século XIX, algumas pedras foram endireitadas ou estabilizadas para evitar que caíssem, um esforço que gerou debates sobre até que ponto é aceitável interferir em um monumento tão antigo. Hoje, medidas rigorosas garantem que o local seja protegido, enquanto a tecnologia moderna ajuda a monitorar seu estado. Além disso, Stonehenge tornou-se um centro de estudo arqueológico avançado. Equipamentos de alta tecnologia, como radares de penetração no solo,
e análises de DNA de restos humanos encontrados nas proximidades têm fornecido novos insights sobre os povos neolíticos e suas práticas. Cada descoberta acrescenta camadas ao nosso entendimento, enquanto também gera novas perguntas, mantendo vivo o fascínio por esse monumento. Mas Stonehenge não é apenas um objeto de estudo. Ele continua a ser um local de significado espiritual. Durante os solstícios de verão e inverno, multidões se reúnem para celebrar e testemunhar os alinhamentos solares, da mesma forma que os antigos podem ter feito. Druidas modernos, neopagãos e outros grupos espirituais veem Stonehenge como um local sagrado, uma conexão viva com a terra e os céus. Para o público em geral, Stonehenge é um símbolo de mistério e resiliência. Ele nos lembra do engenho humano, da conexão com a natureza e da busca constante por significado. Mesmo na era da tecnologia, o círculo de pedras ainda consegue evocar uma sensação de reverência e admiração, transcendendo tempo e cultura. E enquanto preservamos Stonehenge para o futuro, será que um dia desvendaremos todos os seus segredos? Após milhares de anos de estudos, escavações e debates, Stonehenge permanece um enigma que resiste ao tempo e à razão. Cada pedra, cada fenda, cada alinhamento carrega consigo perguntas que ainda desafiam arqueólogos, historiadores e curiosos do mundo inteiro. Mesmo com as tecnologias mais avançadas, muitas respostas sobre sua origem, propósito e significado completo continuam fora do nosso alcance. Quem exatamente idealizou e comandou essa construção colossal? Que rituais secretos aconteceram ali? E qual era a verdadeira relação entre Stonehenge e o universo que seus construtores observavam tão atentamente? Alguns mistérios podem nunca ser completamente desvendados, e talvez essa seja a maior magia de Stonehenge, sua capacidade de nos lembrar que, apesar do avanço do conhecimento humano, existem aspectos do passado e do cosmos que permanecem velados, convidando-nos a contemplar o desconhecido. Essa aura de mistério mantém viva a fascinação por Stonehenge, fazendo dele não apenas um monumento arqueológico, mas um símbolo eterno da busca humana por sentido, conexão e transcendência. Ao olhar para suas pedras ancestrais, somos convidados a imaginar, sonhar e nos conectar com uma história que transcende o tempo. E assim, Stonehenge continua a se erguer, silencioso e imponente, guardando seus segredos enquanto inspira gerações a explorar os mistérios da antiguidade. Um verdadeiro legado para a humanidade, onde ciência, mito e espiritualidade se entrelaçam. Stonehenge permanece um enigma vivo, desafiando nossa compreensão e despertando nossa imaginação. Suas pedras silenciosas contam histórias de um passado que ainda ecoa no presente, convidando-nos a sonhar e a buscar respostas além do visível. Agora queremos saber sua opinião. O que você acha que Stonehenge realmente representa? Um templo, um observatório astronômico, um local de cura ou algo ainda mais misterioso? Deixe seu comentário abaixo, compartilhe suas teorias e participe dessa conversa incrível. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma descoberta fascinante sobre os maiores enigmas do passado. Obrigado por acompanhar essa jornada pelos mistérios de Stonehenge. Vamos juntos desvendar esses segredos antigos. Até a próxima jornada.